O clima no Corinthians virou completamente nos últimos dias. Se antes a sensação era de incerteza de um time perdido sem rumo, agora dá pra dizer que o Dorival Júnior começa a encontrar o caminho. A pancada sofrida contra o São Paulo no Clássico foi um divisor de águas. Não apenas pelo placar, mas pelo impacto emocional e tático que causou em todo o clube. Jogadores, comissão técnica, torcida. Todo mundo ficou meio atordoado se perguntando o que estava acontecendo. E talvez tenha sido justamente esse baque que despertou algo diferente. A partir dali, o Corinthians passou a mostrar um comportamento completamente novo dentro de campo. A vitória diante do Cruzeiro, o empate contra o Botafogo fora de casa e, principalmente, a atuação sólida contra o Palmeiras mostram que esse time começa a dar sinais de maturidade. Não é só resultado, é desempenho, é postura, é identidade. Dorival Júnior, conhecido por não inventar moda, decidiu seguir exatamente o que sempre fez de melhor, o básico bem feito. E quando ele aposta no feijão com arroz, o prato pode até parecer simples, mas tem sabor de título. Foi assim em outras passagens marcantes da carreira dele e agora no Corinthians não está sendo diferente. A diferença é que dessa vez ele precisou encontrar o equilíbrio entre consertar os erros do time anterior e ao mesmo tempo preservar as virtudes que já existiam. Porque gostese ou não, o time do Ramon tinha pontos positivos. Faltava consistência. É verdade, principalmente defensiva, mas havia ideias interessantes do meio para frente. O que Dorival fez com sabedoria foi reconhecer que não dava para jogar tudo fora e começar do zero. Era preciso corrigir o que estava mal, sim, mas sem abrir mão do que já vinha dando certo. E essa leitura está fazendo toda a diferença. O setor defensivo, que era um dos grandes calcanhares de Aquiles hoje, é talvez o maior trunfo do Corinthians. A dupla de zaga com Gustavo Henrique e André Ramalho vem funcionando muito bem. Gustavo Henrique, inclusive, fez uma das suas melhores partidas recentes, justamente no clássico contra o Palmeiras. Ganhou praticamente todas no alto, cobriu espaços, saiu limpo quando precisou. Já o Ramalho, mais discreto, mas muito eficiente na sobra, é aquele cara que faz o trabalho sujo e pouco aparece. Foi ele quem salvou uma bola em cima da linha que poderia mudar o jogo inteiro. A presença do Ranieri à frente dessa zaga também é decisiva. É o cara que fecha os espaços, que encurta os caminhos que não deixam o adversário respirar. E sim, às vezes passa do ponto, como no jogo contra o Palmeiras, quando merecia ter tomado um amarelo antes, mas enquanto o árbitro não pune, ele faz o que precisa ser feito. Isso é leitura de jogo. E clássico se joga assim, com intensidade, com malícia, com entrega. Dorival percebeu que precisava montar um sistema mais compacto, jogadores mais posicionados, menos exposição e laterais que participam, mas com responsabilidade. Mateuzinho e Bidu, por exemplo, agora sobem sabendo que é a cobertura, que não vão deixar a casa escancarada atrás. O Losango no meio com Garro, flutuando pelos lados Memphis e Yuri, se movimentando à frente. Tudo isso dá fluidez ao ataque e mantém a estrutura defensiva segura. É um time que aos poucos vai ganhando cara, vai se tornando reconhecível. O torcedor já sabe quem são os titulares, o que cada um faz, onde cada peça se encaixa. E isso é construção, isso é trabalho bem feito, mas nem tudo são flores. A grande preocupação agora é a profundidade do elenco. O Corinthians tem um time titular competitivo, mas quando precisa mexer, a queda de rendimento é gritante. É aí que mora o perigo. Numa temporada longa com múltiplas competições, não dá para depender de apenas 11 jogadores. E o Dorival sabe disso. Ele já pediu reforços. Já deixou claro que precisa de mais opções. E o clube até agora tem dificuldades para atender. O problema não é só identificar os nomes. O problema é viabilizar financeiramente. E nisso, o Corinthians ainda está engessado. A janela abriu e várias oportunidades de mercado apareceram. Robert Renan, por exemplo, foi oferecido ao clube, queria voltar. Se colocou à disposição, mas a diretoria recusou. Preferiu não trazer o zagueiro que acabou avançando nas conversas com o Bahia, uma escolha que gera debate. Afinal, se há carência no setor, por que não apostar num nome jovem com passagem anterior no clube e que poderia agregar? E mais do que isso, o Corinthians não está errando só por deixar de contratar. Tá errando também por mirar em nomes difíceis demais, ficar tentando uma eternidade e acabar não conseguindo ninguém.
Enquanto isso, outros atletas que poderiam ser úteis passam batido. O caso do Elinho é um bom exemplo. Atacante jovem promissor, mas com valor elevado. O Toluca quer mais de 5 milhões de euros. Não é viável. O clube insiste, mas não fecha. Enquanto isso, perde tempo e perde espaço no elenco. Outras possibilidades, como Sanabria, Carlos Vinícius, Biel Mantuan, todos foram cogitados, alguns oferecidos, outros monitorados, mas ninguém chega. E o elenco continua curto, e o calendário continua puxado. Quando a gente olha para o jogo contra o Fortaleza no fim de semana, é possível imaginar que o Dorival vá rodar o elenco. Não por vontade, mas por necessidade. Pensando no duelo decisivo da Copa do Brasil contra o Palmeiras, é natural poupar algumas peças. E aí entra outro desafio, como preservar os titulares sem comprometer o rendimento. Contra o Botafogo, ele tentou fazer isso. Entrou com um time misto, viu que não deu certo. E no segundo tempo foi obrigado a lançar os principais nomes para buscar o empate. Pode ser que repita essa estratégia agora. Vai observar quem está bem fisicamente, quem precisa descansar e montar o time com equilíbrio. Yuri Alberto, por exemplo, ainda está voltando após mais de 50 dias parado. Jogou meio tempo em um jogo, depois 90 minutos no outro. Será que não é hora de segurar um pouco? O Memphis também exige cuidado. É um jogador que precisa estar inteiro para render o que pode. E Garro, esse não pode sair de jeito nenhum. Hoje é o motor do meio-campo. Sem ele o time perde demais. Mas quem entra no lugar, essa é a questão. Igor Coronado já não está mais. Não há um substituto imediato para o Garro. O ataque, quando não tem Memphis e Yuri, acaba tendo que ser montado com nomes como Romero e Tales, que até têm entrega, mas não oferecem o mesmo nível. O meio pode ser preenchido com Charles Bidon, talvez Rian e Martinez compondo. Na defesa, Kaká é uma opção, Choca tá suspenso. Léo Maná ainda não convence na lateral direita. Angileri na esquerda é o que tem. É um quebra-cabeça que o técnico vai ter que montar com o que tem em mãos. E o clássico contra o Palmeiras vale muito. Vale vaga, vale dinheiro, vale moral, vale sobrevida. Vale até a permanência de Dorival no cargo, por mais que ele esteja começando a mostrar serviço. Ano passado o roteiro foi parecido. Emiliano e Ramon estavam na corda bamba antes de um clássico com o próprio Palmeiras. Ganharam por 2-0 e tudo mudou. Vieram resultados, desempenho, vaga na Libertadores. E agora Dorival tem a chance de repetir esse enredo, mas com a diferença de que ele parece mais pronto, mais consciente, mais experiente, entendeu que precisava ajustar o time, teve a humildade de rever conceitos e tá colhendo os frutos. Mas precisa de mais, precisa de elenco, porque com esse time titular dá pra competir. Mas não dá pra sonhar alto em várias frentes. A conta vai chegar. A situação do Robert Renan ilustra bem esse dilema. Um zagueiro jovem com boa saída de bola, conhecido da casa e que estava disponível, se ofereceu ao Corinthians antes de acertar com o Bahia. Queria voltar, mas não foi aceito. E isso levanta uma pergunta incômoda, por que não? Qual a lógica por trás de recusar um nome assim quando se sabe que o elenco precisa de peças? O argumento de que não gostam dele internamente, de que consideram ele peladeiro, pode até existir. Mas será que é o suficiente para deixar passar uma oportunidade de mercado? Em tempos de vacas magras, de limitações financeiras, talvez seja a hora de ser mais pragmático? Nem todo reforço precisa ser solução definitiva. Às vezes, só de ser útil já resolve bastante. E se o Corinthians continuar nesse ritmo, recusando atletas acessíveis e focando só em negociações complicadas, vai ficar difícil montar um elenco competitivo. O torcedor já começa a perder a paciência. A lista de jogadores que foram cogitados, oferecidos ou consultados e que acabaram não vindo só aumenta. Carlos Vinícius Mantuan, Pedrinho, Elinho, Biel, Quinteiro, Vitinho, Tagliafico, Sanabria, Joaquim Garcia, Luizão, são muitos nomes. E nenhuma contratação concreta. Enquanto isso, os adversários se reforçam, o calendário aperta e o risco de ficar pelo caminho nas competições cresce. Dorival pode ter encontrado o time, mas para manter o nível, ele vai precisar de mais peças. É impossível exigir intensidade máxima o tempo todo com os mesmos jogadores. A conta física chega. E, quando ela chega, não tem esquema tático que salve. Essa história começa a ganhar contornos mais profundos, quase como se o Corinthians estivesse diante de uma encruzilhada invisível.
O time de Dorival evoluiu, é inegável. Não só pelo que se vê em campo, mas principalmente pelo que se sente fora dele. Há uma mudança de atmosfera. A torcida que andava desconfiada começa a retomar alguma fé. E o elenco, ainda que limitado, parece ter comprado a ideia. Os jogadores sabem que não há margem para erro. Cada jogo virou uma decisão e cada erro custa caro. Só que o futebol não sobrevive só de boas intenções de ajustes pontuais ou de empolgação momentânea. O Corinthians caminha sobre uma corda bamba e, por mais que esteja fazendo esforço para se equilibrar em algum momento, o vento pode soprar mais forte. E é aí que se testa o verdadeiro tamanho do trabalho de Dorival. A questão não é mais se ele encontrou um time. A pergunta agora é quanto tempo esse time aguenta sem se desgastar, sem cair de rendimento, sem ter peças de reposição? E a resposta, por enquanto, não é animadora. A diretoria tenta passar tranquilidade, mas a impressão é que não há um plano real. Há movimentos pontuais, reações aos acontecimentos, mas não uma estratégia definida. O exemplo mais claro disso foi a condução da situação envolvendo o Igor Coronado, um jogador que chegou com status de estrela, que foi bancado, como reforço de impacto, e que em poucos meses saiu pela porta dos fundos com rescisão, desgaste e um certo constrangimento coletivo. Foi um erro de avaliação de perfil de condição física, de encaixe tático, provavelmente de tudo isso um pouco. E esse tipo de erro repetido ano após ano explica muito da estagnação do Corinthians. Não adianta apenas contratar por contratar, é preciso entender a realidade do clube, o que o técnico precisa e o que o grupo comporta. Jogadores não podem ser escolhidos apenas pelo nome ou pelo histórico. Tem que ser por necessidade e por funcionalidade. E no caso do Coronado ficou evidente que foi mais uma tentativa de golpe midiático do que uma escolha técnica bem pensada. É exatamente esse tipo de condução que Dorival tenta corrigir. Ele não é técnico de aceitar qualquer nome. Prefere ter elenco curto mais ajustado do que um plantel cheio de figuras que não agregam. Só que mesmo com toda a experiência dele, há um limite. E a pressão aumenta. Principalmente quando se vê rivais diretos fazendo movimentos inteligentes no mercado, contratando com assertividade pensando em médio e longo prazo. O Corinthians ainda parece refém do imediatismo. E o problema é que o imediatismo, quando não vem acompanhado de resultados, se transforma em caos. A falta de uma política esportiva clara, de uma estrutura decisória coesa, faz com que o clube viva constantemente de improvisos. Hoje, Dorival consegue amenizar isso com seu perfil calmo, conciliador pragmático. Mas até quando? Se os resultados derem uma balançada, se as eliminações vierem quem segura o ambiente, é nesse cenário que o clássico contra o Palmeiras se transforma numa espécie de farol? Não apenas por ser um jogo de rivalidade, mas pelo que representa na temporada. O Corinthians não pode mais se dar ao luxo de desperdiçar oportunidades? Chegar a uma semifinal de Copa do Brasil tem peso esportivo, financeiro e político? Dá fôlego para o técnico, para o elenco e até para a diretoria? E por isso Dorival precisa ser preciso nas escolhas. Cada escalação vira uma declaração, cada substituição um voto de confiança ou de desconfiança. Contra o Fortaleza deve poupar, mas contra o Palmeiras vai com o que tem de melhor. E esse melhor ainda está longe de ser o ideal. Memphis, por exemplo, vive um bom momento, mas não é uma peça confiável em termos físicos. Precisa ser dosado. Yuri Alberto, voltando agora, também exige cuidado. Igarro, o pilar técnico e tático do time, já dá sinais de desgaste. São muitos riscos todos expostos. Mas Dorival vai precisar bancar. A torcida entende parte desse cenário. Sabe que há limitações, mas também cobra. E com razão, o Corinthians não é um clube qualquer. A pressão é constante, não basta competir, tem que vencer. E vencer sem elenco, sem reposição, sem fôlego, é tarefa quase impossível. A esperança para muitos era que a janela de transferências trouxesse um novo ânimo. Mas até agora, nada. Muita especulação, pouco movimento concreto. A novela Elinho já se arrasta há semanas. O jogador quer vir, o Corinthians quer trazer, mas o Toluca faz jogo duro. E o negócio não sai. Enquanto isso, outros nomes vão sendo colocados na mesa. Carlos Vinícius, Sanabria, Biel Mantuan, Quinteiro Luizão, todos surgem, nenhum se concretiza. E o time vai se virando com o que tem. Mas até quando? Nos bastidores o discurso é de cautela. A diretoria tenta justificar a lentidão nas negociações alegando responsabilidade financeira. E em parte tem razão. O clube vive um momento delicado.
A dívida é alta, a receita limitada, mas existe um ponto de equilíbrio: não investir. Nada é tão perigoso quanto gastar sem critério, e o Corinthians parece muitas vezes paralisado pelo medo. Fica esperando a situação ideal, o nome perfeito, a condição mágica, e o mercado não espera, os adversários se movimentam, e quem não age fica para trás. O caso do Robert Renan ilustra bem essa inércia. Um jogador jovem com passagens pela seleção de base, criado no clube com vontade de voltar, estava acessível, mas foi recusado. A justificativa: avaliações internas negativas. Julgam que o jogador não tem o perfil ideal. Pode até ser, mas diante da escassez de opções não valeria a pena tentar. Não seria mais prudente apostar em quem quer vestir a camisa do que seguir insistindo em negociações improváveis? Essas são perguntas que a diretoria precisa responder. Por quê? O torcedor não aceita mais esse discurso vazio de "estamos analisando". O tempo passa, os jogos vêm, as decisões chegam e o elenco segue capenga. Dorival, nesse contexto, vira uma espécie de equilibrista. Precisa manter o time competitivo motivado, inteiro fisicamente, mesmo sem ter reposição. Precisa gerenciar o desgaste dos atletas, a pressão da torcida, as frustrações da diretoria e ainda entregar resultado. É uma carga pesada e ele tem feito isso com serenidade. Mas como todo ser humano tem limite, e se o clube não der a ele as ferramentas mínimas, o risco de tudo desandar é enorme. Não adianta só ter um bom treinador. É preciso ter estrutura, ter gestão, ter planejamento. E é isso que ainda falta. Mesmo assim, há sinais positivos. A solidez defensiva melhorou. O time entendeu o que o treinador quer. A compactação, a recomposição, a ocupação de espaços, tudo isso evoluiu. A forma como o time jogou contra o Palmeiras, por exemplo, foi exemplar do ponto de vista tático. Marcou bem, controlou espaços, atacou com objetividade, teve chances claras. Poderia até ter vencido. E isso mostra que com o time ideal, o Corinthians compete de igual para igual com qualquer um. A questão é manter isso ao longo da temporada. E para isso precisa de elenco. A expectativa agora se volta para os próximos dias da janela. Há uma pressão interna para que ao menos 2 reforços cheguem. Um atacante e um zagueiro. O problema é que as opções estão escassas. Os clubes estrangeiros já começaram suas temporadas, os jogadores em fim de contrato são raros e os valores inflacionaram. Ainda assim há nomes possíveis. Mas será? Preciso agilidade, inteligência e, sobretudo, coragem. O Corinthians precisa parar de hesitar? Precisa agir. Porque se não agir o que hoje é um bom momento, pode rapidamente virar crise. E no futebol isso muda rápido demais. O clássico contra o Palmeiras então passa a ser um termômetro emocional. Se o time passa, ganha moral, respaldo, tranquilidade. Se perde, todo o trabalho começa a ser questionado, mesmo que não devesse. Porque o que Dorival fez até aqui já é muito considerando o que recebeu. Mas o futebol não tem memória longa. O que vale é o próximo jogo. E por isso o Corinthians precisa entender que, se quiser mesmo brigar em alto nível, precisa ir além do que tem hoje. Precisa reforçar. Precisa proteger o que construiu. Porque se não fizer isso agora, pode ter que começar tudo de novo em setembro. E aí talvez já seja tarde demais. O Corinthians vive um daqueles momentos que definem temporadas. Ou se fortalece ou se quebra. Ou aproveita o embalo ou afunda de vez. E isso não está só nas mãos do técnico. Está principalmente na capacidade da diretoria de agir com rapidez e coerência. Está na visão esportiva do clube, na coragem de tomar decisões que possam parecer impopulares agora, mas que serão fundamentais lá na frente. O tempo é agora. O elenco está no limite. A temporada entra na reta decisiva e o torcedor que começou o ano desacreditado hoje já permite sonhar. Mas para que esse sonho não vire pesadelo, é preciso atitude. A janela ainda está aberta, mas não vai esperar por ninguém. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. O mundo do futebol paulista está em polvorosa após a possível confirmação de uma negociação que promete abalar as estruturas do clássico entre Corinthians e São Paulo. Segundo rumores cada vez mais fortes nos bastidores do esporte, o meio-campista Oscar dos Santos, atualmente no São Paulo, estaria muito próximo de fechar contrato com o rival Corinthians.
Caso a transferência se concretize, estaríamos diante de uma das maiores traições já registradas na história recente do futebol brasileiro, especialmente por se tratar de uma mudança entre clubes tão rivais. A torcida do tricolor paulista, até então acostumada a ver o talento de Oscar como peça fundamental para as conquistas do clube, agora vive um clima de decepção e revolta, enquanto os alvinegros já começam a celebrar a possível chegada de um reforço de peso para a temporada que se aproxima. A movimentação do Corinthians sinaliza um interesse agressivo e decidido em enfraquecer um adversário direto, o que torna a negociação ainda mais polêmica e comentada nas redes sociais. Programas esportivos e rodas de conversa entre apaixonados pelo futebol. Os rumores apontam que a negociação foi conduzida com muito sigilo por parte do Corinthians, que teria oferecido condições financeiras vantajosas para o jogador, além de um projeto esportivo que agrada bastante ao meio-campista. Fontes internas indicam que o staff de Oscar tem mantido conversas avançadas com dirigentes corintianos, o que deixa cada vez menos dúvidas sobre a concretização da transferência. A reação dos torcedores do São Paulo não poderia ser outra. O sentimento de traição é intenso, já que Oscar dos Santos era visto como um símbolo de resistência e qualidade técnica dentro do elenco tricolor. Esse tipo de mudança entre clubes rivais não acontece com frequência, e por isso o assunto tem tomado conta da imprensa esportiva e das redes sociais, gerando debates acalorados. A pressão sobre o departamento de futebol do São Paulo é enorme, e questionamentos sobre a estratégia do clube e o possível desmanche do elenco já são pauta frequente em jornais, rádios e TVs. Enquanto isso, no Corinthians, a expectativa é de que a chegada de Oscar possa transformar o time em um candidato ainda mais forte aos títulos nacionais. A movimentação do Corinthians para contratar Oscar dos Santos também levanta dúvidas sobre os impactos que essa transferência poderá ter no equilíbrio das próximas competições. A rivalidade entre Corinthians e São Paulo sempre foi um dos maiores atrativos do futebol brasileiro, e uma mudança desse calibre pode mexer diretamente nas estratégias e no desempenho das duas equipes. Torcedores corintianos veem no possível reforço uma oportunidade histórica de enfraquecer o São Paulo e fortalecer o timão, dando um sinal claro de que a diretoria está disposta a investir pesado para reconquistar o protagonismo. Por outro lado, a diretoria são paulina precisa lidar com o desgaste de perder um dos seus principais jogadores justamente para o rival, o que pode gerar um clima interno conturbado e desestabilizar o elenco. A possibilidade da saída de Oscar também pode influenciar decisões de outros atletas que se sintam inseguros ou descontentes com o rumo do clube, provocando uma reação em cadeia dentro do time. Assim, o impacto dessa transferência pode ir muito além da simples troca de um jogador, atingindo diretamente a dinâmica dos clubes no campeonato. Outro ponto que alimenta o burburinho em torno dessa possível contratação é a repercussão que o nome de Oscar dos Santos tem nas redes sociais e na imprensa esportiva. Especialistas, comentaristas e ex-jogadores têm debatido intensamente sobre as consequências da ida de um craque do São Paulo para o Corinthians, destacando não apenas o aspecto técnico, mas também o impacto emocional e psicológico para os dois times. Muitas vozes defendem que a transferência poderia ser um divisor de águas na disputa entre as duas equipes, trazendo um novo patamar de competitividade para o clássico paulista. Outros, no entanto, questionam se o Corinthians realmente conseguirá aproveitar todo o potencial do jogador, considerando o peso da expectativa e a pressão para obter resultados imediatos. O clima de incerteza domina o cenário, alimentando especulações que só aumentam a expectativa para o desfecho da negociação. Enquanto isso, torcedores de ambos os lados seguem atentos, aguardando o anúncio oficial que poderá confirmar ou desmentir um dos rumores mais quentes do futebol brasileiro na atualidade. Por fim, a movimentação em torno de Oscar dos Santos reflete uma tendência cada vez maior no futebol moderno. A valorização dos atletas como peças estratégicas de mercado, capazes de influenciar diretamente o equilíbrio entre os grandes clubes.
Se a transferência se confirmar, será um claro sinal de que o Corinthians está disposto a romper barreiras e realizar movimentos ousados para conquistar seus objetivos, mesmo que isso envolva tirar um craque do rival São Paulo. Essa possibilidade não só gera um burburinho imenso no meio esportivo, mas também provoca reflexões sobre lealdade, profissionalismo e a dinâmica das rivalidades futebolísticas. A expectativa agora é para os próximos capítulos dessa novela, que certamente será acompanhada de perto por milhões de fãs, jornalistas e analistas, todos ansiosos para saber qual será o desfecho desse movimento que promete entrar para a história do futebol paulista. Independentemente do resultado, a transferência de Oscar dos Santos para o Corinthians já é, por si só, um dos assuntos mais comentados e polêmicos do cenário esportivo nacional. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel.